Fala pessoal, Massa de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para esta quinta-feira vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A, com o jogo do Cruzeiro enfrentando a equipe do Flamengo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Cruzeiro é a 14ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Cruzeiro dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Flamengo é a 6ª colocada com 44 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Flamengo. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Flamengo para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, empatou 2, perdeu 3. Atualmente a equipe do Palmeiras é a 4ª colocada com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Atlético Mineiro é a 9ª colocada com 40 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Palmeiras e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do ABC. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Atlético Goianiense é a 3ª colocada com 56 pontos ganhos. Já a equipe do ABC, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Atualmente a equipe do ABC é a 20ª colocada com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Atlético Goianiense, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do ABC. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Atlético Goianiense para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Tombense enfrentando a equipe do Vila Nova. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tombense, perdeu 2 e empatou 3. Atualmente a equipe do Tombense é a 18ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Vila Nova, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Vila Nova é a 9ª colocada com 51 pontos ganhos. Dos últimos 3 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 empates e 1 vitória para a equipe do Vila Nova. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, Vila Nova para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Santos enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Santos é a 16ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Bragantino, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Red Bull Bragantino é a 2ª colocada com 46 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Santos, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Red Bull Bragantino. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, vitória da equipe do Red Bull Bragantino ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Fluminense é a 8ª colocada com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Corinthians, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Atualmente a equipe do Corinthians é a 15ª colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Fluminense, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Corinthians.
Melhor opção para esse confronto. Vamos deixar esse jogo aberto. Vamos de casa fora. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Santos versus Red Bull Bragantino, uma dupla chance. Red Bull Bragantino para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Cruzeiro versus Flamengo, uma dupla chance. Flamengo para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Palmeiras versus Atlético Mineiro, partida de gols, partida acima de 1,5.